Bom dia, Marquinhos. Ana Lívia da Band News. Após duas derrotas seguidas que o Vila Nova sofreu, uma sequência um pouco tumultuada, né, no ambiente, como o grupo está assimilando este momento, né, e como foi trabalhar o mental dos jogadores para essa partida contra o Ituano? Bom dia. Claro que nesse momento você ter dois resultados negativos, ainda mais o último, né, da forma como aconteceu, tem o abatimento que é natural, né, e não poderia ser diferente. Sentir a derrota naquele momento, da forma como foi, praticamente uma última bola, em que nós tivemos oportunidade de sair à frente no placar, até mesmo nas últimas bolas de empatar o jogo, e não conseguimos. Então, teve aquele abatimento momentâneo e é natural, mas já os atletas no dia seguinte se reerguendo, juntando os cacos no vestiário para que possa voltar a vencer, acho que é o mais importante, né? Voltar a vencer e nada melhor que uma oportunidade já imediato contra o Ituano, que vinha numa crescente, também vem de derrota. Então, um jogo que a gente acredita que terão as dificuldades, que não serão fáceis, mas que apresenta condições de ir lá e buscar os 3 pontos. E neste momento, né, analisando a situação de acesso que o Vila coloca como objetivo, é óbvio que ainda dá para sonhar, mas como você explicaria essa situação para o torcedor, né? As possibilidades de sonho? Não, tem ainda, são 36 pontos, né, em disputas, e, na verdade, o que aconteceu é que achatou a tabela no bloco de cima, aumentando o número de concorrentes pelo acesso. E isso era algo que prevíamos em função da competitividade e do equilíbrio este ano da Série B. Não seria diferente, né? A Série B deste ano tem essa particularidade e tem demonstrado isso. E nós sabemos, e aquilo que eu tenho falado, né? Claro que gostaríamos de estar no G4, mas o mais importante é estar nele na 38ª rodada. Vamos permanecer, o sonho continua, a luta continua para que tenhamos aí a competência, né, de buscar esse sonho ao torcedor e também a nós mesmos, né? Acho que os jogadores estão bem conscientes disso, sabemos de que no recorde dos últimos 10 jogos, né, deixamos a desejar. Na minha chegada recuperamos essa condição de ser postulante ao acesso e não vai ser diferente. Claro que, como volto a falar, uma derrota que foi sentida pela forma como aconteceu. Mas temos que reerguer, temos que buscar os pontos positivos daquilo que está sendo feito e dar continuidade, porque confio na equipe, confio nos atletas e no trabalho, para que o Vila possa vir a sonhar e ser, sim, postulante ao acesso para 2024. Bom, Marquinhos, bom dia. Pedro Henrique Tininho, da Rádio Bandeirantes. Depois do jogo contra o CRB, o Hugo foi muito sincero e ele acabou destacando na sua coletiva que ele viu o treino de quinta-feira que antecedeu aquele jogo, que ele não gostou do que ele viu. Pelo menos eu entendi que ele não gostou da entrega dos jogadores ali do treino. Ele foi sincero e disse: o treino foi ruim. Ele falou isso em coletiva. Eu queria saber de você, desses 3 treinos que você teve durante a semana, segunda, terça e quarta, a gente vai para o quarto treino agora. Como é que você avaliou a semana, mesmo com essa pressão que o Vila está tendo por conta essas duas derrotas? Como foram esses dias, né? Melhorou? Entendeu? Muito bem colocado, né? E o presidente foi muito sincero ao colocar essa postura que realmente, quando tu tem um tempo um pouco maior de treinabilidade, é natural que se tenha uma queda de concentração, uma queda, e foi no momento em que não poderia acontecer e aconteceu. Isso é natural pelo momento da temporada, né? Aquele treino realmente não foi positivo. Nós compartilhamos isso, né? E os atletas também sabem disso. E a postura mudou. Eu acho que foi uma viradinha de chave, né? Claro que fala-se muito do jogo do Criciúma para o jogo do Vila em 11, 12 dias, que não foram reais, né? Porque tem a viagem do retorno, tem a recuperação dos atletas, então dos 11, 12 se transforma em 7, 8, mas que teve sim uma queda de performance, de concentração, no momento em que não deveria acontecer pela
pela competição, né? Mas pelo momento da temporada é aceitável no sentido de que é o momento que o Vila passou e as outras equipes, algumas já passaram e outras ainda passarão, né? Nessas próximas rodadas e semanas em que terão abertas aí para treinamentos. Esses treinos posteriores ao jogo do CRB foram bons, foram no nível de entrega, de concentração maiores do que foram os treinamentos até mesmo posteriores ao Criciúma, que antecederam o jogo do CRB. Então, eu considero como positivo daquilo que foi colocado em vestiário, daquilo que foi falado pelos atletas e tendo a noção daquilo que se faz necessário, a retomada, né, do que se faz necessário para que se possa buscar novamente as vitórias. Normalmente, a imprensa é um elo, né, com vocês, principalmente do torcedor. O que o torcedor pensa, o que o torcedor gostaria de ver. E o melhor momento que o Vila teve no campeonato foi um esquema. E teve esse esquema durante muitos jogos. Muitas rodadas foi no 4-2-4, com 4 atacantes. Você tem, se eu não me engano, talvez é a primeira vez, quase todo o seu elenco à disposição, com voltas importantes do Ralf e também do Guilherme Parede. Chegou o momento de você testar isso, do que deu certo e muito certo. Por exemplo, os 4 atacantes, o Guilherme Parede volta, imagino, como titular, mas com 2 jogadores abertos e com 2 centroavantes. E quando eu falo isso, a gente viu o melhor momento do Vila, o Caio e o Neto Pessoa, porque se conhecem e têm entrosamento. Chegou a hora de você voltar a esse esquema e tentar fazer com que o Vila jogue de novo aquele futebol que a gente viu? Eu acho que, como você bem colocou, acho que é muito feliz nessa colocação do esquema, né, do sistema de jogo. Claro que as peças vai muito do momento, vai muito da questão mental também, do momento de cada jogador para que se possa encaixá-los. E mesmo com o Claudinei, na reta final de seu comando aqui, apresentar as dificuldades dentro desse sistema, porque as equipes também evoluem, as equipes também estudam, né, e tentam tirar proveito das lacunas deixadas dos sistemas, seja lá eles qual forem. E como o Vila ascendeu ao G4 e despertou o interesse maior das outras equipes, o estudo passou a ser também ainda mais forte e melhor em relação ao Vila. Então, a gente procurou, sim, na minha chegada, alterar e mostrar modelo diferente, e deu certo, né? Não só pelas vitórias, mas apresentamos um futebol vistoso, um futebol pelo resultado, que buscamos a vitória, apresentando momentos diferentes da partida, tempos diferentes, mas não abdicando de buscar a vitória dentro ou fora de casa, né? Um time propositivo e um time vertical buscando o jogo, buscando a vitória. Não será diferente, mas eu acredito sim que esse modelo encaixou-se muito bem. Eu acho que a retomada dos jogadores, e eu coloco aqui o Neto, que eu conversei com ele até na semana passada, que ele já apresentava uma melhora até mesmo mental daquilo que ele apresentou pelo Vila no ano passado e este ano, né? Ele já estava tendo essa recuperação, e a gente sabe que não é questão só de jogador e atleta, é ser humano, né? Então, o ser humano passa por esse momento, claro que sente, sim, a pressão, sente quando não é acolhido pelo seu torcedor, que passa por um momento turbulento, né? Não é questão do jogador, mas é o ser humano. Então, ele está retomando, eu conversei com ele, né, e outros atletas também. É uma pressão diferente, né, daquilo que se viveu ano passado pela briga pelo decesso e a pressão pelo acesso, né? São pressões diferentes, objetivos diferentes, e nós temos aí atletas jovens, né, que chegam nesse determinado momento que ainda assim, por mais que estejam jogados ao longo da temporada, sentem a pressão e demonstram isso, mas a gente confia no grupo e ajustes têm que ser feitos, estão sendo feitos para que o sonho permaneça e que busquemos o acesso. Acho que o Vila tem que estar no G8, ou no G4, melhor dizendo, na 38ª rodada. A gente tem que estar brigando ali dentro do G8, dentro desse processo aí, e não deixar o bloco da frente distanciar tanto, né? Acho que essa somatória de pontos é importante, passamos 2 rodadas sem somar, que temos que voltar a pontuar, né? Temos que voltar a pontuar, principalmente fora de casa, aí contra o Ituano, buscar a vitória, mas entender de que, se não for possível ganhar os 3, o 1 já está garantido, né? Esse 1 contra o Criciúma, esse 1 contra o CRB que deixamos escapar, nos colocaria com 44 pontos e mais próximo, né, do G4 e mais próximo do que nós pretendemos da briga pelo acesso.
Bom dia, Marquinhos. Matheus Medeiros, da PUC TV. Relembrando aos outros anos que o Vila Nova chegou perto do acesso, sempre foi marcado por uma queda brusca de rendimento na reta final. E aí, depois que acaba o campeonato, fica aquela coisa, o que poderia ter sido feito? Todo mundo pensando, se tivesse acontecido aquilo, se tivesse feito tomado tal decisão, faltando 7 rodadas, fica toda aquela coisa do que poderia ter sido feito. Você vive esse momento hoje de prever futuras possíveis lamentações? Você vive esse momento de prever o que você pode lamentar lá na frente, o que deve ser feito justamente agora para não deixar nenhuma ponta solta? Olha, eu sempre digo de que o futuro a Deus pertence, né? Não tem como nós prevermos aquilo que virá a acontecer. Nós temos que fazer tudo o hoje, né? E para isso o Vila tem demonstrado totais condições e oferecido sempre o melhor, para que se possa buscar o melhor a cada jogo, buscar o melhor a cada rodada e na fase da competição. Eu considero de que, pela experiência de pontos corridos aí, que os 8 primeiros jogos e os 8 finais são determinantes para aquilo que o clube busca dentro da competição, né? Então, como você bem colocou, a gente está entrando nessa reta final, já discursei aos atletas e apresentei a eles isso, de que chega o determinado momento dos últimos 8 jogos que são cruciais para a busca do principal objetivo. E haverão equipes que terão queda de performance e nós não podemos entrar nesse caminho. Então, nós temos que voltar a evoluir, voltar a buscar uma condição de vitória e vencer os jogos. Chega um determinado momento de que o jogar bonito não é o principal, a vitória se faz necessária. Então, é o que nós buscamos, né? São os 3 pontos, para colocar o Vila numa condição sempre próximo de estar brigando pelo acesso. Então, esse é o pensamento, os atletas entenderam isso, acho que virou a chave no sentido de, não gostaríamos, não queríamos, mas perdemos. O que erramos? Né? O que fazer agora? Então, acho que a gente já conversou, já se entendeu nesse processo daquilo que faltou e aquilo que precisa ser feito, né? E o Hugo tem oferecido totais condições, o Vila tem oferecido totais condições aos atletas, à comissão, daquilo que tem de melhor para buscar a briga e o sonho pelo acesso. Você falou aí sobre conquistar a vitória de qualquer forma. Às vezes, a oportunidade da vitória vem na cobrança de pênalti. E o Vila vem sendo um time que não faz gol de pênalti. O Vila tem um sério problema com bola na marca da Cal. Está tendo atenção especial a isso? Selecionar os batedores e fazer com que essas batidas sejam com muita confiança? Isso é treinado, né? Não posso falar anterior da minha chegada, né? Eu falo em relação a posterior à minha chegada no pênalti citado, né, em relação ao Criciúma, mas são jogadores que treinam, né? Eu coloco os jogadores treinam em final de trabalho, em começo de trabalho, sempre estão treinando, e os melhores em aproveitamento dos treinamentos são colocados para que sejam os responsáveis pelas penalidades. Então, não tem o acaso, não tem aquele, hoje vai esse, amanhã vai aquele. Não, isso é treinado e os melhores batedores sempre são relacionados, mas nem sempre acertam, né? E aí tem o mérito do goleiro, tem a situação mental, emocional, né, que também interfere numa cobrança. Claro que quando você treina sem um ambiente do jogo, né, em relação à torcida, à pressão de jogo. Então, são situações diferentes, mas que o treinamento é em função do gesto técnico, em função da qualidade do jogador, e a gente busca isso, né? E aí, a questão mental, a questão emocional, a questão psicológica, é claro que é um fator interessante e que pode ser a favor ou contra, mas que não tem como aferir isso, né? Não tem como estar trabalhando isso numa questão de treinabilidade. Mas a gente coloca aqueles que apresentam melhores condições, aqueles que apresentam melhores índices de aproveitamento em treinamento de penalidade. Fechou?